Então, hoje vamos estudar uma aplicação do teorema da função inversa. Tá? Então, a aula de hoje vai ser sobre a forma local das sumersões. Então, vamos definir o que é uma sumersão e depois vamos enunciar um teorema que ele dá uma forma normal para uma sumersão, como ele é. Certo? Então, vou pegar um aberto, né? Aberto. Uma função f, uma função diferenciável f de u em Rn é chamada sumersão se para todo x em U, todo ponto em U, a derivada df dx, né, que sai do Rn no Rn é sobrejetiva. É uma aplicação linear, né, sobrejetiva. Aplicação linear. Então você fixa um ponto x, deriva no ponto x, essa derivada é uma aplicação linear do Rm no Rn, então ela é sumersão se ela é sobrejetiva. Essa é a definição de uma sumersão. Certo? Uma observação. E isso só vai acontecer acontece, né? Ou só pode acontecer, só pode. Se o m for maior ou igual que n, né? Então, uma aplicação, caso contrário, nunca vai ser sobrejetiva. Né? Então, primeiro, para você ter uma sumersão, o m tem que ser pelo menos n. Então, isso é importante. Então, sumersão é isso. É uma propriedade sobre a derivada da função. Então, outra observação é a seguinte. Pela regra da cadeia, a composta de duas sumersões é sumersão. A composta de duas sumersões é uma sumersão. Certo?
E simplesmente você vai derivar, aplicar a regra da cadeia e composta de transformações lineares sobrejetivas é ainda sobrejetivo, né? Certo? Vou dar um exemplo. O exemplo mais simples de uma submersão é o seguinte. Então, seja π a projeção. Vamos dar a projeção na primeira variável. A função é a projeção na primeira variável, uma função que é linear, né? π é linear. Ou seja, uma aplicação linear, portanto, ela é diferenciável. Em todo o domínio. E a derivada, em qualquer ponto, é justamente o próprio π. Porque ele é linear, então isso aqui para todo ponto. Como π é sobrejetiva, então a diferencial de π também é sobrejetiva. Isso aqui é sobrejetivo. Assim. π é uma submersão. O teorema que eu vou mostrar hoje, que é conhecido como teorema de forma local das submersões, diz que, em geral, qualquer submersão, localmente, ele é como uma projeção na primeira variável. Né? Localmente. Então, esse exemplo é fundamental. O teorema que eu vou mostrar depois diz que qualquer submersão desse tipo, dessa maneira, dessa forma, então, localmente temos uma caracterização de funções submersões. Tá, outro exemplo. Vou pegar uma decomposição do RM, tá, em suma direta, uma decomposição em suma direta, tá? E vou definir uma função que é a seguinte. F de x, y vai ser a norma de x ao quadrado menos norma de y ao quadrado. A norma euclidiana, ok? Onde x, norma de x ao quadrado é a norma euclidiana, tá? Onde x é um cara aqui, y também é a norma euclidiana, só que y ele fica aqui, né? Como eu tenho essa decomposição, eu posso escrever todo vetor em geral, né? Todo vetor de Rm pode ser escrito como uma soma única, né? Eu estou entendendo essa soma como um par ordenado, para escrever dessa maneira, né? Aqui é a norma euclidiana, então eu estou vendo essa norma euclidiana nesse espaço e essa norma euclidiana nesse espaço, né? São espaços vetoriais de diferente dimensão. Vamos ver. Então,
essa aqui é uma função de RM em R, então satisfaz essa condição, porque vou pegar que M pelo menos é 1, né? Para ter sentido de ser sumersão. Quem é a derivada dessa função? Bom, é claro que f é diferenciável, é claro. Ele é, de fato, é polinomial, né? Então f é diferenciável. E sua derivada é? Quem é a derivada dessa função? A diferencial de f no ponto HK. Bom, é derivada de um produto interno, né? Então 2 vezes xh é menos 2 vezes YK. Muito bem. Então, a diferencial de fx é uma aplicação que vai do Rm em R. É um funcional linear. Funcional linear. Funcional, né? E obviamente ele é diferente de zero, não é identicamente nulo, né? Para todo x, y diferente de zero. Então df ele é identicamente nulo. Isso aqui é o mapa nulo, ok? Para todo. É porque se x e y são zero, a derivada se anula. Tá? Então ela não vai ser aplicação identicamente nula somente quando x e y não forem o ponto 0, 0. Tá? Então quando que vai ser f sumersão? F sumersão, logo, f restrito é uma sumersão. Por quê? Porque a derivada vai ser sobrejetiva nesses pontos, né? Nesses pontos aqui. Tá. Outra maneira de você enxergar uma função sobrejetiva é a seguinte, tá? Só vou dar uma ideia aqui. Vou dar uma ideia aqui. Você, imagina, então você tem assim, f geral, né? U, uma função diferenciada, tá? Em U, né? Claro. Então sua derivada é linear, uma transformação linear para todo x em 1. Então, f df de x é sobrejetiva se somente se o posto da matriz derivada é igual, constante igual a n. Esse aqui. Né? Posto constante e posto igual à dimensão do espaço de chegada. Tá? Em termos de matriz, você também pode enxergar a propriedade de ser sobrejetiva. Beleza? Então isso ajuda bastante nas provas ou nas demonstrações onde tem a ver com sumersões. Tá? Então essa é uma ideia que eu vou fechar aqui. Tá? Beleza? Então vamos dar uma convenção. Seguinte.
um ponto daqui, quando eu tenho uma decomposição em espaços, subespaços vetoriais, um ponto daqui, claro, pode ser identificado com o x em E e y em F. Tá? Ou seja, tanto faz expressar como soma, ou tanto faz expressar como par ordenado. Porque as identificações são naturais, né? Todo vetor aqui se escreve como única maneira como soma de elementos daqui, né? Então você identifica x com E, y com F. Então, essa é a convenção que a gente vai usar agora. Beleza? Isso aqui é uma decomposição em soma direta. Sempre existe a decomposição em soma direta, né? Claro, vem da teoria de espaços vetoriais. Sempre temos as composições. Muito bem, então teorema. Esse teorema é conhecido como forma local das sumersões. Então, seja U na aberto aqui, em R M mais N, e F uma função em U que vai a Rn. É uma função de classe CK, com K maior ou igual que 1. Ou seja, pelo menos classe C1. Suponha que para algum ponto C0 em U, a derivada de f de Z0 é sobrejetiva. A hipótese, hein? É sobrejetiva. Então, essa é a hipótese. Então, dada qualquer decomposição em soma direta do Rm mais N, com Z0, né, o ponto escrito como X0, escrevo direito aqui, X0 Y0, tá? Onde X0 fica em E, né? E Y0 fica em F. Qualquer decomposição em soma direta, dada qualquer decomposição em soma direta, tá ok. Vou escrever com essa notação: segunda derivada de f em relação a Z0, tá? Que por definição é a diferencial de f0 restrito a f. Aqui a decomposição esse tem dimensão m, ok? E esse tem dimensão n, tá? Para dar uma decomposição de Rm mais n. Então f tem dimensão n e o E tem dimensão m. Né? Tá ok, isso aqui é um isomorfismo.
Então, dada qualquer decomposição suma direta de Rn com z0 dessa maneira, tal que a segunda derivada, ou a diferencial de f em z0 restrito a f é um isomorfismo, temos que existe um difiomorfismo H, que vai de B vezes W a Z de classe CK, tá? Tal que F composto com H de XW igual a W para todo XW em BW, tá? Onde B é uma vizinhança de X0 em E, W é uma vizinhança de F de X0 em Rn, e Z é uma vizinhança de X0 de Z0, Z0 que é igual a ponto, esse ponto aqui, em R mais C. Tá. Com Z contido em U, hein? Com então temos tudo isso. Então vamos explicar bem o que está acontecendo, tá? Então, primeira observação. Não estou pedindo que a função seja uma sumersão, tá? Porque para ser sumersão ele precisa ser, a derivada precisa ser sobrejetiva em todos os pontos de U. Aqui só estou pedindo que em algum ponto a derivada seja sobrejetiva. Eu não sei o que acontece nos demais pontos. Tá? Então eu estou pegando um ponto onde a derivada é sobrejetiva. Tá? Então nesse ponto eu sei que ela é sumersão nesse ponto. Eu não sei o que acontece nos demais. Então com isso, basta isso. Então está dizendo que para qualquer decomposição do espaço R, M mais N, onde você tem essa condição de isomorfismo, você pode localmente, numa vizinhança do ponto Z0, ter essa forma para a composta de F com H, que vai ser a projeção sobre a segunda coordenada. Tá? Então vou fazer um desenho para talvez fique mais claro como que está sendo, né? Tá. Então você começa assim, você começa com o ponto Z0, ele é da forma x0, y0, né? Beleza? Aí você tem um aberto U, tá? Esse U, ele está em R mais N. Você tem a função F, né? Que vai no R, N, né? Aqui é. Vou fazer uma linha direitinha aqui.
Tudo bem. FL, né? Por aqui ficará o ponto F de Z0, que corresponde a esse aqui. Tá, então, o que diz a forma local das sumersões? Diz que existe um aberto Z, tá? Dentro de U, que contém o ponto Z0. Existe um aberto aqui da forma X0, que eu vou desenhar uma vizinhança assim, ó. B, sim, da forma B vezes W. Então esse seria como se fosse W. Esse seria como se fosse W, ok? Esse fosse como se fosse B, né? Tá? E aqui está o ponto essa aqui, X0, Y0, né? Tudo entrar por aqui, né? Aqui. E aqui a função H, que leva essa vizinhança B vezes W, leva em Z0. Tá, que a composta leva XW em W, ou seja, ele projeta na segunda coordenada, então ele vai projetar essa vizinhança B vezes W em W aqui. Então, isso como se fosse W, né? Isso aqui vai ser Y, não sei, isso aqui vai ser, vou desenhar direitinho aqui. Que tá minha reta está muito torta. Tá. Então ele vai projetar essa linha aqui nesse ponto. Essa linha aqui. Esse cara vai nesse. Isso que está acontecendo aqui. Essa linha, por exemplo, vai num ponto aqui. Tá. Ou seja, linhas. Linhas aqui linhas horizontais, né, vão em pontos.
toda essa linha aqui. Não estou conseguindo. Então, esse retângulo. E esse ponto F, aqui F de Z0. Esse ponto, toda essa linha que contém esse cara, vai nesse ponto. Então, todas as verticais. Então, é como se você estaria sendo justamente a projeção na segunda variável. Né? Todas essas linhas vão nesses pontos. Aqui vem a vizinhança W. Né? Tá. E essas linhas aqui horizontais vão aqui em curvas, né? Digamos assim, curvinhas assim. Né? Cada linha horizontal aqui corresponde, digamos, a uma curva aqui que não tem interseção. Né? Então, é como se esse H fizesse endireitasse todas essas curvas que aparecem aqui, ou superfícies que podem aparecer aqui. Se a gente pensa em R2, seriam curvas mesmo, tá? Como o desenho está aqui. Então, isso acontece perto onde a derivada, né, é sobrejetiva, ou seja, localmente a função, a menos de uma composta com H, né, é uma projeção. Tá? Bom, acho que meu desenho tem no livro também do Elon, mas acho que meu desenho não está tão bom não, mas tudo bem. Então vamos dar uma demonstração disso. Tá? Uma demonstração. Então, só lembrar uma coisa. A hipótese fundamental aqui é essa aqui. Tá? Vamos dar a prova. Então, eu parto assim, né? Eu parto daqui, seja a decomposição que eu tenho. Isso aqui é decomposição arbitrária, tá? Decomposição de R mais N em soma direta. Aqui eu estou pensando que E tem dimensão M e F tem dimensão N, tá? É como se você imagina no R2, né? Você tivesse essa decomposição aqui, E e F. Uma rotação dos eixos normais, né? Então, esse aqui é um novo... Você pode decompor assim R2. Esse seria um novo sistema de coordenadas. Né? Tá, então, eu estou dando um sistema, uma decomposição arbitrária. Poderia ser usual, ou seja, poderia ser que esse seja com a base canônica e esse com o restante. Tá? Não tem problema se você decompor assim também. Tá? Qualquer decomposição. Tá? Então, defina o seguinte agora. Vamos definir φ. Vamos definir essa função. Aqui de novo, eu estou interpretando que o x
ele tem E e Y tem F. Tá? É por isso que está bem definida. Então, φ claramente é de classe CK, né? Porque F de classe CK, eta, e X é de classe CK. E quem é a sua derivada? É derivada no ponto Z0. É uma aplicação que vai do R M mais N no E vezes Rn. E é dada como? Vamos derivar então. Vamos derivar. E é dada por diferencial de φ Z0 aplicado em HK. Vai dar derivada de x é U, né? Então H. Aqui vou derivar com respeito à primeira variável, então vou colocar assim, F. Mas, agora vou derivar com respeito à segunda variável, vou colocar assim, tá? Seria a derivada da φ. Tá? Identidade na primeira coordenada. Então eu quero mostrar, se você pensa aqui, qual a dimensão desse espaço? É M mais N. Qual a dimensão desse espaço? É também M mais N. Então são espaços da mesma dimensão. Se eu quiser aplicar o teorema da função inversa, eu preciso saber que esse cara seja um isomorfismo, né? E se eu quero que esse cara seja um isomorfismo, eu preciso saber se ele tem inverso ou não. Tá? Se tem inverso, ele é um isomorfismo e poderia aplicar o teorema da função inversa. Então vamos lá, vamos verificar isso. Então vamos calcular a inversa. Calculamos a inversa. Vamos fazer um cálculo aí da inversa. Então vamos lá. Como a gente calcula a inversa? Bom, você pode fazer assim. Vamos fazer UB. Então eu quero encontrar H e quero encontrar K, porque o Z0 está fixo. Ok? Então daqui claramente sai que H é U. E por outro lado, eu tenho aqui derivada parcial de f, C0, H é U, mais derivada de f0, K igual a B. Então, vamos isolar K. K vai ser a matriz inversa. Então eu encontrei H e encontrei K, né? Encontrei H e encontrei K. Então logo a inversa é UB. Eu vou associar U, né, que é H, e K, né? Então eu vou associar isso. Então, se a derivada tem inversa, significa que ele é um isomorfismo. E por que existe a inversa aqui? Porque, por hipótese, eu tenho que esse cara é um isomorfismo quando você restringe a F. Tá? Essa é a hipótese, né? Tem inversa. De hipótese. Então, assim, a derivada de φ no ponto Z0 é um isomorfismo. Portanto,
determinante em qualquer base vai ser diferente de zero, né? Então, pelo teorema da função inversa, aplicado a φ, teorema da função inversa, tá? Bom, escrevendo primeiro, escrevemos a imagem, né? F0, vamos chamar C. Então, pelo teorema da função inversa, φ é um diff local de classe CK em uma vizinhança de Z0 sobre uma vizinhança de X0Z, né, que é a imagem. Então, você pensa assim, né? Eu tinha U aqui, tinha φ, aqui é tipo R, aqui era assim, né? É tipo, aqui é E e aqui é R N, né? Aqui é o ponto C. Não, aqui é o ponto X0Z, né? Aqui é o ponto Z0. Então existe uma vizinhança aqui, ó. Existe uma vizinhança aqui, né? Onde φ tem inverso. Tá? Beleza? Agora, vamos escolher aqui a vizinhança nesse ponto. Escolhemos uma vizinhança da forma, uma vizinhança do ponto X0Z, né, da forma B vezes W, ou seja, o X0 pertence a B e o C pertence a W. Tá? Não esqueça que o C é simplesmente f de Z0. Tá? Então não vou escolher assim redonda, vou escolher assim, retangular. Tá? B e W, uma pequena vizinhança. E vou pegar a imagem inversa dessa vizinhança aqui. Tá? Então essa vizinhança vai ser Z. E tome Z como a primagem dessa vizinhança. Então, isso aqui é aberto. E o ponto Z0 pertence a Z. E ele fica em 1, é claro. Então, para mim, seja o H vai ser a inversa, tá? Ele vai de B vezes W em Z. Esse aqui é um diff, né? Um diff local. Tá? Então, o que falta? Já temos o H, já temos essas vizinhanças, né? Agora vamos demonstrar que então, afirmação, né? Falta mostrar que
F composto com H em XW é simplesmente W. Para todo XW em B desses W. Isso que falta. Vamos lá, então. Então, de fato, como φ é da forma x f de x, então a inversa, que é h, é da forma x h2x ômega. Ou seja, na primeira coordenada é a identidade, na segunda que vai mudar, né? Beleza. Então, para todo xw em B vezes W, vamos lá, xw é igual a φ composto com h de xw, né, porque são inversas, funções inversas, então dá identidade se você compor. Aqui é φ de x h2 de xw. Pela definição aqui, x f composto x h2 xw. E aqui é x, aqui é f composto com h, né? Que h é x h2, ó, h é x h2 de xw. Então temos isso. Então vamos comparar a coordenada a coordenada. Então olha só, x com x, w com esse aqui. Termina a prova. Então é assim que você demonstra a forma local das sumersões. Então a ideia principal é completar, usar essa função nova, né? Ó, essa função nova. Então pronto. Vamos lá então. Agora vamos dar um corolário. Corolário. Uma sumersão de classe CK é uma aplicação aberta. Por quê? Essencialmente, olha só, a condição de ser uma aplicação aberta, como a gente já viu anteriormente, é local. Ou seja, se ele leva abertos locais em abertos locais, você faz a união de tudo, né? E faz aquele truque de unir abertos locais. Então, você mostra que tudo aberto, que a união de abertos locais é aberto ainda, né? Então, a aplicação aberta é uma propriedade local. Então, uma sumersão, como localmente uma projeção, e as projeções são aplicações abertas, então ela também vai ser aberta. É uma propriedade das sumersões. Certo? Então, isso aqui é uma propriedade local, né? Beleza? Muito bem. Outro corolário, bom, vamos colocar como observações, tá?
observações. O teorema anterior, o teorema da forma local das sumersões, implica que se f é uma aplicação de U, uma aplicação que se uma aplicação é de classe CK com K maior ou igual que 1 e E vezes 0 é sobrejetiva, então aqui eu vou escrever assim, a notação que eu estou usando, sobrejetiva, então existe uma vizinhança de Z0, onde a diferencial de f nessa vizinhança ainda é sobrejetiva. Nessa vizinhança. Né? É porque, de novo, forma local das sumersões, né? Olha só. Você tem Z0, tem aberto U, né? Aí você tem a hipótese de que F é sobrejetiva nesse ponto. Então aplica a forma local das sumersões, existe um aberto Z, pequeno de Z0, onde quando você se restringir, né? Se restringir aqui, localmente f é como a projeção na segunda coordenada. Então, para pontos aqui próximos de Z0, o mesmo acontece. Né? O mesmo acontece, porque pequena vizinhança aqui, ó, dentro, vai acontecer que f composto com f vai continuar sendo a projeção na segunda coordenada. Então, vai continuar sendo a derivada, vai continuar sendo sobrejetiva. Tá? Beleza? Outra observação que sai dessa é o seguinte. O conjunto, né, outra observação é o seguinte, o conjunto de aplicações F que são sumersões, é aberto. É aberto nos... melhor assim, né? Peraí. Melhor assim.
Vamos escrever direitinho aqui. Aqui assim, né? F composto com H. Tá. Então, pensa no conjunto seguinte, de todas as funções de classe K, tá? Então, que a derivada de f um ponto assim, pensa assim, pega todos os pontos Z em U, então que a derivada de f de Z é sobrejetiva, isso. Então fixa f fica em U Rm, Rm, né? É claro que aqui sempre o M tem que ser pelo menos M, tá? F de classe K com K pelo menos 1, né? Tá? Então pega o conjunto de pontos em U, onde a derivada é sobrejetiva. Então a afirmação é que A é aberto. Por quê? Porque se você pega um ponto em A, nesse ponto a derivada é sobrejetiva, mas existe uma vizinhança de Z0, onde todo mundo continua sendo sobrejetivo. Então, está dentro de A. Então, você encontra a vizinhança dentro de A. Então, continua sendo aberto. Né? Então, a propriedade de ser sobrejetiva é uma propriedade aberta. Uma propriedade onde você tem pontos interiores. Muito bem. Agora, vamos... Temos tempo? Vamos fazer o teorema da função implícita. Tá? Então, teorema. Implícita. Teorema interessante. Seja U aberto e f de U no Rn uma função de classe CK com K pelo menos 1. Suponha que Rn mais N é igual a EF, tá? Uma decomposição em soma direta. Em soma direta, tal que Z0 é da forma x0 y0 tem 1. Tá? Obviamente aqui estou pensando x0 em E, né?
e y0 em f, né? Obviamente, de novo, estou pensando aqui que esse tem dimensão m, esse tem dimensão n. Tá? Então, vamos supor que temos uma decomposição dos espaços, do espaço total em dois subespaços, tal que é a seguinte condição, tal que Z0 e a derivada em relação às segundas coordenadas, né, quando você restringe isso aqui a f, né, é um isomorfismo. 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 Então, se escrevendo f de z0 igual a z, então existem abertos B em E, contendo x0, e Z em U, contendo Z0, com a seguinte propriedade. Com a seguinte propriedade. Para cada x em B, há um único x de x em F, tal, x de x pertence a Z, e f de x de x é C. Ainda mais ainda, a função psi, que vai de B em F, né, para cada x eu associo psi de x, é de classe CK, e a sua derivada é menos composto com ômega 1 ou seja, em outras palavras, y é função de x. É porque a segunda derivada, derivada parcial em relação às segundas coordenadas, é um isomorfismo. Em outras palavras, se você pensa em matriz, é um subdeterminante diferente de zero. Então você pode expressar y como função de x. Tá certo? Então vamos lá. Vamos dar uma demonstração desse fato. É diferente a forma local da submersão. Isso aqui a gente diz quando uma variável pode ser isolada em função da outra. Né? Então vamos lá. Demonstração.
se você percebe, são as mesmas hipóteses que a forma local das sumersões. Então, usando a forma local das sumersões, temos H, né, que vai de B, W em Z, né, diff. O C, se você pensa, era a imagem desse aberto, né? E ainda o H era dessa maneira aqui, era X, um H2, que eu tinha colocado lá. Para todo X, certo? E o Z era um aberto que contém o ponto de zero. Então, vou defina. Vou definir esse H2 aqui, vou definir como C. De C, onde C, se você lembra, é o ponto... Esse ponto aqui. Tá? Que fica... Então, esse cara é uma função que vai de B e manda no F. Né? É de classe CK. Por que de classe CK? Porque H é de classe CK e H2 é de classe CK. Então, isso é de classe CK. E ainda mais. F era F composto com H. Né? dxz. Isso aqui era a projeção na segunda coordenada. C. Então já temos a condição. Então, mas falta unicidade. Unicidade. Então, vamos supor que temos outro ponto, né? Então, seja x, sei lá, m, que fica z, tal. F de xm é a constante c, né? M é outro ponto, né? Então, xm vai ser não vou colocar, eu vou colocar outro, né, para não confundir com a dimensão. Vou colocar outro ponto, sei lá, eta, tá? eta. Tá. Então esse aqui é H composto com φ de x eta, né, que são inversos, né? Isso aqui é H de fx eta. Isso aqui é H de C, né, que é isso aqui da Z, pela hipótese. E esse aqui é x H2 de xc. Esse aqui é x c dx. Então, eta é mais ou menos que xx. Então, é igual a coordenada. Então é único. Você começou com x eta e viu que eta tem que ser c dx. Finalmente, a derivada, né? Derivando obtemos
Bom, deriva com respeito à primeira variável, com respeito à segunda, real da cadeia e tal. Aí sai que essa derivada, né, é igual a menos menos 1 composta com essa matriz aqui. Então, aí termina a prova. Então, já pode fazer os exercícios com respeito a a função implícita. Tem uma interpretação geométrica, tá? Pensa assim, né? Quando você tem uma função, vamos pensar em um caso mais simples, né? Assim. Pensando aí o que vai, né? De classe C, CK, né? Aí você tem uma equação assim, com uma C constante. Então, se você pensa geometricamente, isso aqui é uma hipersuperfície. Né? Isso aqui é uma hipersuperfície. Então, o gráfico dele é assim. Ó. Bom, poderia ser assim. Ó. Sei lá. Pode ser assim. Né? Então, vamos pensar no R3. Né? Aí, função, o nível C é justamente esse. Então, o que significa? Que localmente, por exemplo, aqui, pega um ponto, C0, quer dizer que aqui nesse ponto, localmente, existe uma parametrização. Tá? Dessa superfície. Né? Ou seja, y é função de x. Ou seja, localmente existe uma parametrização dessa superfície. Então, em todo ponto. Pode parametrizar. Assim. Onde você tenha que a segunda derivada é diferente, é um isomorfismo, né? No caso de R2 seria for diferente de zero. Muito bem, então vamos ficar aí.